Não sei quantas vezes eu já tentei gravar esse vídeo, mas meu celular não salva porque ele estava sem memória e agora eu excluí tudo dele. Oi gente, meu nome é Andressa Cardoso, eu sou uma autora independente que escreveu o livro Bifrost, Eco de um Legado Perdidos, e escreveu Bifrost, O Sopro de uma Esperança, que é a continuação e já está em pré-venda, finalmente, gente, depois de 3 anos, vocês vão finalmente poder continuar lendo o que aconteceu com os personagens no final desse livro. E no vídeo de hoje a gente vai analisar, fazer uma recapitulação de tudo que acontece no final desse livro para te preparar para o que você vai encontrar no começo desse livro. Então, é um vídeo com bastante spoiler. Se você ainda não leu Bifrost, pausa esse vídeo aqui e corre lá pro meu site, porque este livro está em pré-venda. Mas se você quiser adquirir os dois de uma vez só, eu montei um kitzinho no site onde você pode adquirir os dois e já levar essa história pra casa e conhecer um pouco desse universo que eu estou trabalhando. E é isso, você tem seu tempo pra poder sair desse vídeo e voltar depois que você ler, porque a partir de agora é só spoiler que você vai ter. Bem, eu espero que só tenha ficado aqui quem já leu o primeiro livro, então vamos de spoilers. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, deixa o seu like, deixa um comentário também pra eu saber se vocês estão gostando dos conteúdos. Eu sou uma novata aqui no YouTube, então eu estou aprendendo ainda a mexer em tudo e eu prometo que eu tô tentando melhorar. Mas é isso, me segue nas redes sociais também e confere o meu site pra você conferir a pré-venda desta belezinha. Vamos lá. Recapitulando, que no final desse livro, então, a Liandry, que é a nossa grande protagonista, ela acaba indo dessa pra uma melhor, se vocês me entendem, né? Ela vai de arrasta pra cima, que os magos precisam dar início ao ritual, né? E o início desse ritual é você ceifando a vida de um jovem filho de um dos magos. Bem bacana, eu sei, brincadeira. Isso ela acaba sendo desvivida nesse processo, infelizmente. Só que no epílogo a gente descobre que ela não morreu. Ela tá entre os mundos, ao lado dos ceifadores, que falaram que tem um plano maior pra ela. E daí a gente só vai descobrir esse plano maior aqui. E é basicamente isso que acontece no final, e ele termina dessa forma, e eu sei que vocês esperaram muito pra ler a continuação, pra saber o que vai acontecer com ela agora. Mas a gente chegou com essa continuação, então eu vou introduzir um pouquinho sobre o que tá acontecendo enquanto a Liandry tá nesse stand-by, esperando pra poder voltar à vida. No começo desse livro se passaram 3 meses desde que tudo aconteceu no universo de Bifrost no primeiro livro, desde que a Liandry se foi, e o Nicolau, que era a pessoa que estava com ela no momento em que ela foi capturada pelos magos e ele não conseguiu fazer nada, ele tá simplesmente desolado porque ele acabou deixando ela ser levada pelos magos enquanto ele estava impotente. Então ele se culpa muito por isso ter acontecido com ela. E o Aeron, que é o irmão mais novo do Nicolau, o futuro rei dos mares, ele também se culpa porque ele estava protegendo o irmão da Liandry, que é o Calebre, e o Calebre também foi levado pelos magos, ou seja, tudo que essa dupla de irmãos dos reinos dos mares tentou fazer deu errado no primeiro livro, infelizmente, tadinho dos meninos. E daí no começo do segundo livro, então, a gente descobre que o Darren, que é o jovem lobo fugitivo, que no primeiro livro ele é sequestrado pelos vampiros porque a vida dele foi determinada pelo conselho que era dos vampiros depois que ele assassinou 3 vampiros, então os vampiros podiam fazer o que quisessem com ele se os vampiros encontrassem. Infelizmente os vampiros acabam encontrando ele nesse livro e ele é sequestrado pelos vampiros e levado para a Cidade da Noite. E daí o que acontece quando a gente começa esse livro? A gente descobre que o Darren ele não foi de arrasta pra cima, que os vampiros estão mantendo ele em cativeiro na Cidade da Noite. E o Nicolau, quando descobre isso, logo no primeiro capítulo, ele decide que ele vai ajudar o melhor amigo dele. Detalhe, o Nicolau está sendo caçado por todo o Reino Mágico, porque ele pegou as crianças da profecia e sumiu com elas e deixou que essas crianças fossem levadas pelos magos. Então tá todo mundo achando que ele tá do lado dos magos e tá todo mundo atrás dele falando que ele é um traidor e afins. Então ele não poderia ser visto por aí, mas ele vai pra Cidade da Noite pra salvar o melhor amigo dele, porque ele acha que é o mínimo que ele pode fazer pelo melhor amigo. Então a gente tem ele chegando lá na Cidade da Noite, resgatando o Darren, e lá ele se depara também com a irmã mais nova do Darren, que foi transformada em uma híbrida antes dos acontecimentos desse livro, e era obrigada a viver ali na Cidade da Noite. Ele acaba levando ela junto, e os 3 fogem pro chalé dele que fica escondido nas montanhas de Mirápolis. E a gente vai pausar um pouquinho a história do Nico e já já eu volto na história dele. Vamos contar um pouco sobre o que tá acontecendo com o Aeron neste primeiro momento do livro. O Aeron, agora que ele é o futuro rei dos mares, já que o Nicolau foi disposto,
ele se vê numas reuniões que ele não queria estar fazendo parte, até porque o conselho tá simplesmente surtando, já que os magos sumiram com as crianças da profecia, ninguém encontra as crianças e nem os magos, e a cada dia parece que o retorno do líder dos magos tá cada vez mais perto. Então, o conselho tá fazendo várias reuniões que não levam a lugar nenhum, mas que ao mesmo tempo eles estão tentando prever o que vai acontecer agora e como evitar que uma guerra comece. E nisso o Aaron ele fica super nervoso, porque ele não gostaria de estar ali e ele se sente culpado também porque ele perdeu os gêmeos também. Não foi só o Nicolau que falhou nessa missão, afinal de contas, eles eram um grupo de amigos tentando ajudar os gêmeos e todos falharam. Até que descobrem no conselho que os magos precisam de mais uma criatura mágica para as crianças da profecia canalizarem a magia desse ser mágico e conseguir abrir o portal para trazer o líder dos magos de volta. E o Aaron tem a brilhante ideia de que ele vai ser essa criatura mágica que vai ser sequestrada pelos magos e levada para esse acampamento, onde ele vai poder descobrir onde os magos estão, ajudar o Caleb e tentar passar informação pro conselho. E a gente vai acompanhar ele nessa jornada meio doida dele de chegar até os magos, ser sequestrado e poder ajudar o Caleb lá de dentro a destruir os magos de dentro pra fora. Muita coisa vai dar errado e muita coisa vai dar errado. É tudo que eu tenho a dizer. E qualquer outra coisa que eu fale sobre a jornada do Aaron e do Caleb neste vídeo vai ser spoiler. Só um detalhe, o Caleb tá super mal também porque, né, ele viu a irmã dele indo embora, então assim, ele tá passando por umas barras. Então ele é um personagem que tá sofrendo muito, meu queridinho, tadinho. Enfim, a gente vai voltar pro Nicolau agora, que fugiu da Cidade da Noite e tava indo pro seu chalé, e quando ele chega no chalé dele, ele tá todo moribundo, porque ele salvou o amigo dele. Ótimo, maravilhoso, mas o que mais ele tem pra fazer da vida dele? Pra ele, nada. Pra ele, o mundo dele acabou. Até que ele começa a sonhar com a Liandry. E nesses sonhos, a Liandry fala que ela não está morta e que pra ela poder voltar à vida, ele vai ter que achar o corpo dela. E quando o Nicolau vira pros amigos dele e fala isso, os amigos dele ficam tipo assim, pelo amor de Deus, esse menino enlouqueceu. É isso, não tem mais o que a gente fazer por ele. Ele está doido. Mas, como ele é o Nicolau e ele convence todo mundo a fazer o que ele quer, os amigos dele acabam cedendo e eles vão atrás do corpo da Liandry. Vai ele, a Mawia e o Kyrian atrás do corpo da Liandry. E aí, quando ele consegue o corpo da Liandry, existe mais uma coisa que ele precisa fazer para que ela volte à vida. Como se passaram muitos meses que o corpo dela e a alma não estavam conectados, ela teria uma grande dificuldade para voltar diretamente pro corpo dela. Então, o que os ceifadores proporam? Que ela ficasse hospedada no corpo de uma pessoa que estava viva por algum tempo para ela se acostumar de novo com andar, comer e essas coisas dentro do mundo, porque seria como voltar de um coma se ela fosse direto pro corpo dela. E ela escolhe quem? O Nicolau. E o Nicolau aceita, por mais que os ceifadores fiquem tipo assim, meu Deus, você vai escolher esse menino, este menino. Mas o Nicolau aceita e nisso, toda a primeira parte do livro, eles vão passar dividindo o corpo. E eles se colocam em umas situações bem engraçadinhas que eu adorei desenvolver e que eu adoro ler, porque, ai gente, o Nicolau e a Liandry, o desenvolvimento que eu trago pros dois nesse segundo livro é um pouco maior, eles ainda não são em The Games, mas eu tô abrindo espaço pra que no terceiro livro eles se tornem, até porque o Nicolau termina esse livro assim, simplesmente entendendo que ele ama essa mulher. Simplesmente isso. E daí, pra você saber como a Liandry vai voltar à vida, você precisa ler este e ler esse também. E se eu falar mais coisas sobre os dois, vai ser spoiler. Eu não vou me alongar muito no assunto Nicolau e Liandry, porque acontece muita coisa entre os dois nesse livro. O livro ele é grandinho, então tem muito desenvolvimento. E eles são o meu casal xodó desse livro. Então, assim, qualquer outra coisa que eu falar vai ser spoiler. Mas, além deles, do Aaron, do Caleb, a gente tem os outros personagens, os amigos do Nicolau, que a gente vai acompanhar nessa história. Por exemplo, a Mawia e a Liberna, que não eram um casal, né, nesse primeiro livro, mas aqui elas voltam a se conectar, porque a Mawia vai se esconder na Cidade da Noite novamente, pra se proteger, porque ela sabe onde o Nicolau tá, e provavelmente se alguém achar ela ali no mundo mágico, vai entregar pras fadas, e as fadas vão fazer alguma coisa pra descobrir onde é o esconderijo do Nicolau. Então ela vai pra Cidade da Noite pra se esconder ali e ela acaba tendo uns momentos muito gostosinhos com a Libena. E o casal das duas vai se transformando em algo que eu gosto muito nesse segundo livro. A gente também vai acompanhar o Calix, que é o melhor amigo do Aaron. Ele é o futuro braço direito do reino dos mares, né? Ele é um tritão também. E aqui ele tá fazendo parte de um trisal, que é ele, o Juvens e o Alaric. Os três são, assim, maravilhosos, eu amei trabalhar eles. Eles têm poucos capítulos ainda nesse livro, mas eu juro que no terceiro o casal, o trisal, ele cresce ainda mais. São coisas assim bem pontuais que eu trouxe eles, mas eles já aparecem, então já fiquem felizes, porque tem umas pitadas de romance um pouco mais nesse livro do que tinha no primeiro. Mas eu juro que o terceiro ele vai ter uma mistura de romance com também a guerra chegando. Mas não tem hot, tá? Before é um livro mais juvenil, então ele não tem hot antes que alguém pergunte. Ele é um livro bem basiquinho nesse quesito.
Mas é isso, qualquer dúvida eu estou à disposição. Eu sei que eu falei muito e que talvez possa ter ficado alguma dúvida, não sei exatamente se eu consegui explicar muito bem. Se você ficou confuso, deixa um comentário que a gente pode conversar sobre todas as suas dúvidas, mas se você quiser ler, já tá em pré-venda. Provavelmente eu vou começar a enviar os exemplares lá pro final de julho, começo de agosto, então já confere porque os brindes vão vir nessa primeira tiragem, então assim, eu tô bem ansiosa. E é isso, qualquer coisa eu estou à disposição também pra conversar, me segue, não esquece de me seguir aqui, de apoiar essa autora independente, que só tá tentando levar as ideias e as histórias dela pra mais pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!